Só uma observação, né, irmãos? Que a gente vem tendo durante toda essa leitura do livro, da história da igreja. O irmão André Miller, ele está sempre destacando aquelas pessoas que o Senhor usou, mesmo no meio desta confusão toda, que já vinha sido estabelecida na igreja, à medida que a igreja ia se perdendo em sua, em sua responsabilidade, que era o testemunho, ia arruinando cada vez mais esse testemunho. Sempre o Senhor utilizava dos seus para que a verdade das escrituras ela fosse de alguma maneira divulgada. A gente observou aí em outras leituras passadas que chegavam papas, até mesmo papas, mas com o coração voltado para o Senhor Jesus, para o verdadeiro Evangelho, só que era sucumbido pelo sistema, que era muito, mas muito forte e imperial naquele tempo, mas a gente tem observado que sempre, como o texto trouxe aí, sempre teve alguém para falar da verdade, mesmo a verdade sendo entulhada, cada vez mais entulhada, mas a verdade estava ali, sendo dita aqui, sendo dita ali, por um, por outro, e as perseguições vinham, mas o Senhor, ele sempre utilizou dos seus para trazê-la. E a gente está vendo aí, né, que acho que a grande maioria dos irmãos, eu também pensava assim, que o evangelho da graça, a verdade da palavra de Deus só veio ser pregada de fato, de verdade, a partir de 1500, quando Lutero, que foi o mais proeminente nessa questão, né, da reforma, trouxe as teses, trouxe o evangelho da graça, começou a botar a cara, a tapa, a pregar no seu monastério, e é o que a história mais, é o que a gente mais fica sabendo, digamos assim, quando se fala de reforma, é de Lutero. Mas quando a gente vai estudar mesmo, né, mergulhar em outras literaturas, a gente observa que teve outros muito antes, né, de 1500. Aí esse primeiro mesmo, ele morreu em 840, alguma coisa, no final aí, né? Não, 839. E ele já tinha levantado contra o clero, contra os sacramentos, né, contra as adorações a imagens, né, tinha determinado lá na jurisdição dele a retirada de tudo isso. Né? Então a gente vê que era o Senhor trabalhando, né? Trabalhando. Essa observação e trazendo para nós, nos dias de hoje,
A gente toma como encorajamento que a verdade ela vai continuar sendo pregada, independente do sistema que está estabelecido aí. O sistema ele vai avançar. A gente tem aprendido que ele vai se tornar a grande Babilônia, onde a gente vê os irmãos que são mais experimentados nessa questão da escatologia, traz que o sistema, né, a, a religião vai virar a grande Babilônia, a falsa igreja, né, a prostituta. Então, esse sistema ele vai crescer, mas a verdade do Senhor ela nunca vai deixar de ser pregada. Embora não sendo popular, a gente tem que ter em mente isso, que a verdade ela não vai ser popular, porque a massa cristã hoje está naqueles versículos de 2 Timóteo 4, onde a maioria rejeitam a verdade e absorvem para si aquilo que é dos seus próprios interesses, né? O irmão até colocou aí, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, esse é o estado da massa professante, né? Eles não querem a verdade, eles desviarão os ouvidos da verdade. Por quê? Desviarão o ouvido da verdade? Porque eles querem aquilo que satisfaça os seus desejos, né? Na continuação da passagem vai dizer, né? Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, né? Seus próprios desejos. Então a massa ela está nesse estado, né? Onde elas querem aquilo que os agrada. Então ela vai fazer aqueles líderes, aqueles doutores que os agradam, que falam aquilo que eles querem ouvir. Então, a verdade ela não vai ser popular. Então, é um encorajamento para a gente, para que a gente descanse no Senhor e não queira, né, vamos dizer assim, que a verdade, embora seja um desejo, mas a verdade ela não vai se tornar uma unanimidade, vamos dizer assim, no meio cristão, porque, infelizmente, a ruína se instalou no testemunho cristão e o que a gente vê, segundo a palavra de Deus, é que ela vai continuar a crescer até se tornar a grande Babilônia. Até aí.